capítulo 4, né, de 1 Samuel, capítulo 4, aonde começa a iniciar um período de guerra, novamente, né, mais uma vez, de novo, né, entre os filisteus, aquele povinho lá atrás, que já era para ter sido, né, eliminado. É ruim falar isso, ter sido eliminado, mas a verdade é que Deus tinha mandado, né, dar um jeito, né, e não deram. Então, enfim, agora eles ficam, né, guerreando, né, com esses povos, e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então acompanhe com a gente aí. Vamos lá. 1 Samuel, Começa assim. 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Né? Lembrando assim, deixa eu terminar o 21 do capítulo 3, porque ele diz assim: o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E daí o capítulo 4 começa: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Quer dizer, essa palavra revelada do Senhor através dele, né? Daí diz assim: nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Só um pouquinho. Então, assim, só para você ir, né, acompanhando bem e não perdendo nenhum dado importante. Eles vão para a batalha. No primeiro combate, eles já sofrem ali uma baixa de 4.000, tá? É aquela coisa, irmão, quando você vai fazer alguma coisa, né? Você está todo empolgado e vai fazer alguma coisa. Seja uma guerra, seja, sei lá, um empreendimento. E você logo já toma na cara, né, um prejuízo. O que você logo vem na mente? Puxa, o que eu fiz de errado, né? O que está faltando, onde eu errei. E foi mais ou menos o que aconteceu com ele aqui. Aqui um peso na consciência. Opa, vamos avaliar o que erramos. Opa, acho que nós estamos sem Deus. Esquecemos de pedir para Deus vir com a gente, tá? Naquela época, por que eles falam da arca aqui? É importante você saber isso. A arca representava a presença de Deus, né, pastora? Lembra lá quando eles fizeram o tabernáculo, né? Então Sim. colocava a arca lá no Santo dos Santos, representava a presença de Deus. Então, onde a arca do Senhor estava, a presença de Deus ali estava. Também. E dava vitória. Então, qual que é a grande ideia agora aqui? Puxa, perdemos porque não tinha Deus. Não tinha a presença de Deus. Só que interessante que eles se preocupam assim, em ir lá buscar a arca, né? E o objeto, né? O símbolo, né? E não necessariamente, né? Se voltar para Deus. Eu falo que aqui é uma linha muito tênue que eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque às vezes assim, as pessoas elas querem ir buscar algo que represente Deus. Eu lembro quando eu era mais jovenzinho, pastor, né? Eu vim da religião católica e a gente ia numa cidade chamada Bom Jesus de Iguape para buscar uma fitinha para colocar no braço, fazia uma procissão, dava a volta em torno da igreja lá, porque era algo que simbolizava. Porque a gente achava passava o ano inteiro com aquele negócio encardido no pulso. Porque a gente achava que aquilo ali nos protegia, que era Deus com a gente. Então, assim, é mais ou menos isso. Eles vão lá buscar aquela arca, achando que, puxa, agora com a arca nós estamos protegidos. Com a arca nós vamos ter a vitória. Vamos ver se eles vão ter a vitória. E o que Tem gente acontece? que guarda na carteira, né? Na carteira aí. Achando que proteção, moeda de $1. Isso, né? E aí vai. São os nossos. Folhinha de arruda, né? As coisas assim, porque acham que aquilo é proteção, né? Exatamente. Então, no fundo, você veja, as pessoas querem Deus, mas acham que Deus está expresso nessas coisas. Naquelas coisas, né? Sendo que, na verdade, a gente precisa buscar Ele, né? E não aquilo que representa só Ele. Né? Mas vamos lá. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas.
Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Amém. Enquanto eu explico aqui, se abre eu vou para buscar a filha para a ali. filha que chegou. A filha chegou ali. Então, gente, veja aqui. Olha só o que aconteceu. Você vê que eles estavam meio certos, né? Por que meio certos? Realmente, o erro deles foi não terem caminhado com Deus. Por que meio certo? Porque o que faltava para eles não era um objeto. O que faltava para eles era verdadeiramente Deus no coração, na vida deles. Eu falo que qual o grande erro nosso hoje, religiosos, e aqui, queridos, eu não estou falando católicos, evangélicos, espíritos, eu estou falando nós que professamos uma fé, seja ela qual for, seja ela a denominação que for. Às vezes nós estamos ligados, né, a um objeto, né, a um dogma e não ao Criador realmente, não a Cristo Jesus verdadeiro, caminhando com Ele. Como é que eu sei que eu caminho com Ele? Quando eu faço a vontade dEle, quando eu obedeço a palavra dEle. Por isso que eu preciso ter um cerne, eu preciso ter algo que me diga, olha, não é o fato de você fazer parte de uma religião, mas sim o fato do que você segue. Ah, você é espírita. Ah, você é católico. Ah, você é evangélico. Mas o que você segue? Ah, eu sigo, né, a doutrina católica, a doutrina espírita, a doutrina evangélica. Tá, mas o que diz essa doutrina? Tá? Ah, é pautada na Bíblia. Ótimo, mas você está me dizendo assim que pego parte da Bíblia só, né, para pautar aquilo que você crê? Queridos, na verdade, a Bíblia existe para que ela seja o meu fundamento. Não para que ela dê sustentação a outros fundamentos. Não. Ela precisa ser o meu fundamento. Tá? Cada família tem o seu sobrenome, mas todos são uma família, né, que tem o seu sobrenome. Então veja bem, queridos, aqui o que acontece? Eles estão usando, tá, um símbolo e imaginando que esse símbolo fosse ser suficiente. Não adianta, eles foram lá e só buscaram uma caixa de acácia revestida de ouro. Eles representavam o Deus, mas Deus não estava ali. E a prova que Deus não estava ali é que depois eles perdem não 4, mas 30.000 homens. Nossa, né? Isso foi... Dentre esses 30.000, observe que eles acreditavam na figura, na imagem. Porque quando essa imagem chega, diz que a festa, a gritaria, a ponto dos filisteus, quando ouviram a gritaria dos hebreus, meu Deus, o que aconteceu lá no arraial dos hebreus? Deve ter chegado os deuses e chegaram lá. E agora nós estamos mortos, eles falam. A ponto que teve que ter um general lá, um comandante dos filisteus, falar assim, homens, coragem, o que é isso? Sejam fortes, né? Se tiver que morrer, morram que nem homem, porque que negócio é esse? Vocês estão já perdendo a batalha antes de ir para a guerra? Né? E o que acontece? Eles acabam matando 30.000 homens, porque aquele símbolo não tinha Deus, representava Deus, mas não tinha Deus. Deus precisa estar no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Não é numa carteirinha de associação, não é numa camiseta, num emblema, que nem time de futebol, eu uso a camiseta para dizer que eu torço para aquele time, né? Mas às vezes eu não contribuo com esse time, às vezes eu não, né? É como uma pessoa dizer que é cristão, sem seguir os princípios, sem ter o caráter transformado. Exato. Né? Porque tem gente que está há 20 anos na igreja e não é transformado ainda, né? Porque só tem ali aquele simbolismo, não tem a presença, não tem... Por que eu estou pensando, pastora? Porque assim, a gente é constantemente enganado nisso. Quer ver uma coisa? Você faz parte, eu vou usar um outro exemplo, tá? Isso tem um pouco a ver com a gente que é pastor. Você faz parte de uma igreja e você fala assim, eu faço parte da igreja tal, tá? Mas a última coisa que você faz é honrar a igreja que você faz parte. Às vezes, né? É sério, gente. Às vezes você fala mal do teu pastor, mas você faz parte daquela igreja. Às vezes você não ajuda a sua igreja, mas você faz parte daquela igreja. Às vezes você sequer sabe o que a sua igreja prega ou pregou no último domingo, mas você faz parte daquela igreja. Eu digo para você, irmãos,
se você não sabe que foi pregado no domingo à noite na sua igreja, como é que você faz parte dessa igreja? Exatamente. Mas você, às vezes, até posta no teu Facebook lá o da outra igreja. E fala bem do pastor da outra igreja, só que você não faz parte da outra igreja, você não convive lá da outra igreja. Não estou dizendo que a outra igreja não seja uma bênção. Mas olha só a incapacidade que o ser humano tem, né, de a gente não ter discernimento nenhum. A gente é completo. Às vezes a gente vai falar mal aqui do povo do hebreu, mas nós somos exatamente igual. E daí a gente vai para a guerra, né, e sofre percas, tá? E daí vai correr lá para o povo hebreu, ou para Deus, fala, Deus, o que aconteceu? Que nós perdemos um tombo. É como chegam. Veja bem, falam mal do pastor, falam mal da igreja, não assiste o culto no domingo, não sabe o que foi pregado, só fala bem da outra igreja, do outro pastor, posta uma mensagem do outro pastor, só que quando leva os tombos, vem para o seu pastor. Pastor, por que minha vida... Por que não vai para outro pastor perguntar, aquele que você achou uma benção? Ele vai, porque você vai chegar lá e vai falar assim, eu não sei nem quem que você é. Ah, mas deixa uma oferta aí que de repente até eu dou uma ajuda para você. É isso que ele vai fazer, né? Por que eu estou falando isso, pastor? Porque sempre foi assim o povo, gente. É claro que eu estou aproveitando para dar uma, né? Percebeu, né, gente? Que eu estou aproveitando para dar uma estilingada, quem diz, né? Ô, pastor, tá magoado, só um pouquinho, né? Ah, gente, né? Porque para pensar, né? É um povo que não tem discernimento e nós precisamos amadurecer. Nós não estamos em tempo mais de sermos crianças. Por favor, quem vai te socorrer é o teu pai, tua mãe, não é o pai e a mãe do teu coleguinha do lado. Eles não te conhecem e você não conhece eles. Não é porque eles parecem ser, né, o super-homem e a Mulher Maravilha que eles são bons. Não, só conhece quem convive. Por isso que você tem que aprender a conviver. Aqui, gente, veja bem, eles tinham um Deus que eles não conviviam com esse Deus. Então, de repente, eles acham que é só ir lá pegar a arca e vir para a guerra e está tudo certo. E não é assim, pelo amor de Deus. Então, gente, aprendam, sejam humildes de coração e aprendam com aqueles que já aprenderam um pouquinho mais, que ainda não sabe tudo, mas um pouquinho mais. Tá? Então, pronto. Pronto, saiu do coração, glória a Deus, saiu do coração. Pronto, agora podemos continuar. Vamos lá. Morte de Eli. Vamos lá. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Não sei se vocês observaram, no final desse capítulo aqui, aconteceu aquilo que Deus havia falado para Samuel, né? Que no mesmo dia morreriam os 2 filhos de Eli. Cumpriu-se, né? Cumpriu-se. Né? Verdade. Daí, naquele mesmo dia, o benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel. Porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Gente, então olha que triste o final desse capítulo, né? Porque por causa desse distanciamento de Deus, desse equívoco de achar que por você estar até dentro de uma igreja, fazendo parte de uma religião, Deus está com você. Equívoco por até achar que por você estar até dobrando os seus joelhos e orando, Deus está te ouvindo. Isso às vezes acontece, porque desculpa, querido, se o seu coração
não está com ele, não vai ser o seu joelho no chão que vai fazer, né? Não vai ser as suas muitas palavras, tá? Eu digo para você, às vezes você não tem nem palavra, mas às vezes os teus gemidos falam com Deus, tá? Às vezes não é nem palavra. E aqui a gente vê o quê? A gente vê, então, a tragédia, né, sobrevindo sobre o povo de Deus, né? Então agora a notícia daquelas mortes todas, né? Esse que se safa de Labina chegando na cidade, contando o desespero que a cidade entra. Eli estava sentado à porta da cidade ali, já 90 e poucos anos, 98 se eu não me engano, cego, ouve aquele alvoroço, pergunta o que acontece, né? Daí conta para ele, olha, aconteceu isso, 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 né? Agora observe que quando ele fala assim, ó, falaram para ele, olha, morreu seus 2 filhos, não diz que ali ele virou para trás e morreu, mas quando falam que, olha, Que morreu seus 2 filhos, e a arca foi tomada, daí... Porque ele sabia o que significava isso. Puxa, a arca, ainda que não seja Deus, representa. Quer E dizer, um pouco antes diz que ele estava preocupado com isso, né? Ele estava ali sentado e diz que ele estava preocupado. Ele estava sentado em sua cadeira, ó, no versículo 3. Ele estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. Não diz que ele estava temendo pela vida dos filhos, mas diz que ele temia pela arca de Deus. Tá. E por quê? Claro que ele ficou ainda triste que ela com os não filhos. era Deus, ela representava Deus. E por que ele temia? Porque não foi Deus que mandou levarem a arca. Era o povo que estava querendo conduzir. Né? Então, entendamos isso, irmãos. Não é nós que vamos conduzir Deus. É Deus que vai nos conduzir. Às vezes, o nosso erro hoje é achar que assim, não, né? Eu vou viajar, Deus vem comigo. Não, é o contrário. Deus, eu estou querendo viajar. O que o senhor acha? É uma boa ideia? O senhor está pensando em viajar? Porque se o senhor está pensando em viajar, eu estou também morrendo de vontade. Se o senhor for, né, puxa, eu vou ficar feliz por estar sentindo a mesma coisa e saber que eu vou viajar porque o senhor está querendo viajar. Você entende? É ele que conduz, não é nós que conduzimos ele. Esse, gente, seria o movimento correto nosso. Tá? Então aqui, daí ele cai para trás. Então veja só, morreu os 2 filhos, daí morre Eli. Agora, por saber que morreu os 2 filhos de Eli, agora a nora, né, que é a esposa de Finéias, ou sabendo Estava disso, prestes a dar luz. imagina, prestes a dar luz, imagina a pressão vai lá em cima, entra em trabalho de parto, tá? As parteiras estão ali, né? Começam a ajudar ela, claro, deve ter sido um trabalho de parto difícil, né? Onde conta a história aqui que ela não suporta, não aguenta, né? Desfalece, morre, né? E só que um pouco antes de morrer, né? Ali ou morrendo, né? As parteiras chegam para ela e falam assim: não, se anime, menina, né? Olha, é um menino, né? Porque naquela época, imagina, um homem com quem diz: Deus te abençoou, né? Vai ter seguimento, vai ter. Observe que depois na história você não sabe sequer o nome dessa criança. Quer dizer, sabe que ela deu, né? Mas você não ouve falar mais nada dessa criança. Porque ela falou assim: não, olha, ela falou assim: chame ele de Icabod. A glória, né? se foi de Israel. A glória se foi. E que queridos, dureza carregar um nome com esse você, peso, né? E você não vai mais ouvir falar no Icabod, que é nessa criança que depois se tornou porque realmente a glória acabou, tipo assim, parou nele. Na glória no sentido da família sacerdotal, não houve mais segmento dali. Parou ali, né? Então assim, e aquela mulher morre. Então olha só quanta coisa trágica, triste, né? Então a gente acaba aqui o capítulo 4 assim com muita tristeza por ver morte, né? Talvez hoje, irmãos, né, você está com o teu coração bem triste, porque você tem visto, entra na internet, você vê morte. E tanta gente, né, querendo sair da morte, quem sabe levando arcas, levando símbolos de Deus. E o que as pessoas não entendem é que não adianta querer levar símbolos de Deus. Tem que levar Deus. E não é levar Deus, melhor, ir atrás de Deus. É tempo de buscar Deus, né? É tempo de você ir atrás de Deus, de você buscar Deus de oração, de você, né, ler a palavra, de você clamar, orar, ouvir louvores, cantar louvor, adorar a Deus, tá? É tempo de você se aproximar do Altíssimo. Eu queria encerrar a nossa devoção hoje com esse apelo, que você, né, busque o Senhor em adoração, né, em louvor, em gratidão, tá? Ouça mensagens, leia a Bíblia, ouça áudios, tá? Esteja enchendo-se dele o tempo todo, tá? Mais do que ficar tentando, né, carregar coisas que é dele.